Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o cálculo de juro composto utilizando o Excel. Eu gosto de utilizar o Excel para esse tipo de cálculo porque eu consigo fazer algumas simulações e a apresentação fica bastante visual, né? Eu utilizo o juro composto também para fazer algumas simulações de investimentos e vou mostrar para vocês também nesse vídeo um investimento prático que eu utilizo e com isso a aplicação do juro composto também, tá? Então começando aqui eu preciso de uma tabelinha e eu já tenho as colunas que ela vai precisar, tá? Meses, valor aplicado, percentual e juros ganhos. A coluna meses é a quantidade de meses que eu estou deixando esse valor aplicado. Então começando no mês 0 aqui, eu vou fazer uma fórmula simples aqui igual a esse mais 1. Para que isso? Para que cada mês que eu passar essa fórmula aqui, cada linha, eu tenho uma quantidade de meses aqui somada automaticamente. Então vou chegar aqui num patamar aqui de 24 meses, 36 meses, por exemplo. 36 meses. Ok. E a coluna valor aplicado eu utilizo para colocar o valor que eu quero aplicar durante esse período. Então vou botar aqui um exemplo, R$1.000, tá? O percentual de juros é 1%, vou usar como exemplo, tá? E os juros ganhos aqui é o percentual, o valor real ganho com esse percentual de juros. Eu deixo esse primeiro mês aqui vazio, porque o valor só começa a render realmente depois de um período que ele está lá aplicado, né? Nesse exemplo aqui. Então eu coloco que a aplicação rende a cada 30 dias, então cada um desses valores representa um mês, tá? Então no mês 0 aqui eu coloquei o valor e não tenho juros nenhum, ok? Mas no mês 1, o que acontece? Depois de 30 dias eu posso pegar esse valor aqui, 1.000, vezes o percentual aplicado. Então R$10. Então depois de 30 dias esses meus R$1.000 renderam a um percentual de 1%, R$10, tá? E o valor aqui aplicado agora, utilizando o conceito de juro composto, né? Seria esses R$1.000 mais o que ele já rendeu durante esses 30 dias. Então eu tenho R$1.000 e R$10. O percentual aqui eu vou simular sempre igual, tá? Então eu vou botar um sinal de igual ao valor de cima. Então toda vez que eu passar uma linha, o valor já vai ser 1% aqui. E o conceito de juro composto é juro sobre juro, né? Então à medida que os meses vão passando, o valor que eu ganhei no mês anterior, também é aplicado àquele percentual que o meu rendimento tá valendo. Então, por exemplo, aqui, depois de um mês, eu tenho R$10, mas depois de 2 meses, né, são 60 dias aplicado, eu já tenho mais R$10 e 10 centavos. Esses 10 centavos são 1% sobre os R$10 do mês anterior. Então, na prática, agora, depois de 2 meses, eu tenho R$1.000, R$1.020 com 10 centavos. Agora, vamos fazer essa mesma simulação aqui ao longo de 12 meses, tá? Depois de 12 meses aplicando esse valor, os meus R$1.000 passam a valer R$1.126,83. Então 12 meses foi o necessário a uma taxa de 1% para eu conseguir R$126,83. Se eu somar essa coluna aqui ó, de juros, vocês vão perceber que o valor é exatamente igual, R$1.126,83 aqui, ó. Beleza? Então agora olha só o interessante do juro composto, à medida que o tempo vai passando e a gente mantém esse valor aplicado. Se a gente conseguir uma manutenção dessa taxa de juros de 1% aproximadamente, ao longo de alguns meses, mais alguns meses, olha só, vamos botar 24 meses, ou 2 anos, a gente já chega a um patamar de 269,73 de rendimento. Ou seja, aquele valor que eu apliquei, em 2 meses, ele me rendeu aproximadamente 25%. Tá ok? Levando em consideração juros simples, esse rendimento seria 24 vezes 1%, seria 24 meses. Mas como o juro é composto, ou seja, o juro que eu ganho do mês anterior, ele também aplica o percentual de rendimento. Então, à medida que os meses vão passando, esse juro acaba se tornando cada vez maior. Então, em 24 meses, eu tenho mais ou menos 25%, 26% de rendimento. Agora, vamos botar 36 meses, para vocês verem. Com 36 meses, esse rendimento já passa para 1.430,77. Então 430,77 depois de 3 anos. Tá? Agora vamos fazer mais 12 meses. Olha só, 48 meses ou 4 anos, o valor já chega a 1.612,23, mantendo essa taxa de 1%. Tá? Aquele rendimento que era de aproximadamente R$10 no primeiro 30 dias, depois de 30 dias, agora ele já
passou a ser quase de R$16 depois de 4 anos. E conforme vai passando o tempo, esse rendimento vai se tornando cada vez maior. Com 5 anos, o meu rendimento já chegou a R$ 1.816,70, mantendo essa mesma taxa. Tá? E vamos chegar aos 72 meses, que são 6 anos. Olha lá. Com 6 anos, o meu rendimento dobra. Ou seja, depois de 70 meses aproximadamente, eu tenho um rendimento de 2.006,76. Isso aplicando R$1.000, tá? Com essa taxa de juros de 1%. Vamos ver com 10 anos quanto que esse rendimento seria. Seria 120 meses. Vamos lá. Só para ter a referência aqui. Eu vou selecionar essas linhas todas aqui, dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V no 120 aqui, ó. Chegando lá no 120, ou seja, depois de 10 anos, aquele meu rendimento, aquela minha aplicação de R$1.000, ela passa a valer R$3.300, a um percentual de 1% ao mês. Se eu tivesse utilizando juros simples nesse caso aqui, 120 meses seria aproximadamente 121% de rendimento. Então, meus R$1.000 estariam valendo a 121%, R$2.210 aproximadamente. Tá? Só que usando juro composto, percebam que a gente teve um rendimento de R$1.000 a mais. Ó. Então, de 2.210 a gente foi para 3.300, ou seja, um pouco mais de R$1.100. Tá? Então, o interessante de juro composto é isso. Quanto mais tempo a gente deixa o valor aplicado a uma taxa de juros relevante, esse valor ele se torna cada vez maior. O juro começa a trabalhar para a gente, que é a mágica do juro composto. Né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma aplicação real que eu fiz, né, há alguns anos, utilizando o investimento com imóveis. E também aplicando esse valor do aluguel desse imóvel a uma tabela similar a essa, com o rendimento real atual. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu comprei um imóvel de R$125.000. E o valor de aluguel que eu ganho desse imóvel é de R$1.000. Eu fiz algumas pesquisas, né, na época que eu fiz a aquisição, e eu pesquisei bastante e vi que um rendimento aproximado de R$1.000 sobre um investimento de R$125.000, que vai dar 0,008, ou em percentual, formatando aqui, 0,8, é um rendimento razoável. Eu pesquisei com alguns corretores, conversei com vários corretores, pesquisei em sites também especializados, e eles me disseram que um rendimento entre 0,6 e 0,8 é um rendimento razoável para aluguel de imóveis. Tá? Então, levando em consideração esse investimento, olha o que aconteceu. Eu vou fazer uma tabelinha aqui, onde eu vou aplicar esses R$1.000 de rendimento mensalmente, além dos R$1.000 que eu já estava fazendo de exemplo aqui. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo que em 10 anos esses R$1.000 viraram R$3.300,39. Ou seja, a gente só aplicou uma vez os R$1.000 e não fez mais nenhuma aplicação. Só que nesse caso aqui agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que todo mês eu vou aplicar R$1.000. Eu vou pegar o valor desse aluguel, vou fazer de conta que ele não existe, e todo mês eu vou aplicar esse valor nesse mesmo investimento. Eu vou usar uma taxa de juros aqui que nesse momento... vamos pegar o exemplo do Tesouro Direto, que está usando a taxa Selic a 3%, né? Um valor bem baixo, mas que é o que a gente tem nesse momento para esse tipo de aplicação. Esse exemplo aqui vai ser o seguinte. Há uma taxa Selic de 3% ao ano, se a gente dividir ela por 12 meses, a gente vai ter um rendimento de 0,25% ao mês. Então eu vou colocar primeiro mês, vou botar o valor aplicado. Vou botar o percentual de rendimento, que é o percentual que eu vou aplicar esse valor, né? Vou colocar os juros ganhos e vou botar o valor atual. Essa vai ser a minha tabelinha. Então o valor aplicado todo mês vai ser de R$1.000. Tá ok? Então esse valor aplicado aqui vai ficar assim e ele não vai mudar. Vou botar durante 120 meses R$1.000. No caso de aluguel, a simulação vai ficar um pouco maior, né? Porque assim,
Quando eu alugo um imóvel, no meu caso aqui, eu sempre pego o aluguel adiantado. Então, ao longo de 120 meses, no final dos 120 meses, eu teria 120 meses de aluguel mais um mês adiantado, tá? Teoricamente. Então, eu vou deixar assim. Então, se a gente somar esse valor aqui, a gente vai ter 121 mil reais, tá? Beleza. Percentual de rendimento, como eu disse, taxa Selic é 3%. Se a gente pegar 3%, dividir por 12 meses, olha só, a gente tem 0,25. Então, eu vou botar esse 0,25 como minha taxa de rendimento. Lembrando que a Selic ela varia, né? Um pouco para mais, tem possibilidade de pode ir para menos, mas ele vai oscilar ao longo desses 120 meses, 10 anos, tá? Quando eu comecei essa aplicação, a taxa Selic ela passava de 7 a 8%, né? Já faz mais de 2 anos. Então, eu vou usar esse exemplo de 0,25, mas na prática isso vai oscilar, tá? Então, eu vou pegar esse mesmo valor aqui e vou aplicar ele para todo esse período. Então, 0,25 por 12 meses, 120 meses, ok. Aí agora, olha só, no primeiro mês é mais ou menos a mesma ideia, né? Quando a gente aplica, o juros ganho aqui vai ser zero porque ainda não passou um ciclo de um mês, tá? E o valor atual aqui vai continuar sendo o valor aplicado, ok? Mas a partir do segundo mês, o juros ganho aqui já passa a ser do valor de R$1.000 vezes 0,25, ou seja, 2,50. Então, no meu primeiro mês, aplicando depois de 30 dias, eu tenho R$2,50 mais o 1.000 que eu já apliquei. Então, tecnicamente, eu teria R$1.000 mais os 2,50 que eu apliquei, ok? Beleza. Agora, só que o que eu estou fazendo? Todo mês eu estou recebendo esse valor de aluguel. Eu vou pegar esses R$1.000 que eu ganhei no segundo mês, já, e eu também vou aplicar a essa aplicação que eu já tenho. Então, eu vou pegar mais os R$1.000 que eu aportei de aluguel e vou colocar nesse investimento também. Então agora, em vez de ter R$1.000 e 2,50 junto, eu tenho 1.000 mais 2,50 mais 1.000 do aluguel que entrou agora. Então eu já tenho R$2.002,50. No terceiro mês, o valor aplicado continua sendo o mesmo, né? R$1.000. E o valor real agora que eu tenho teria que ser 3.000. Eu vou fazer a soma assim, ó. Vou pegar essa soma aqui, em vez de pegar daqui, eu vou pegar os 1.000 mais os 1.000 que eu apliquei agora, mais o percentual que eu tenho aqui. Pronto, agora vai ficar mais certinho. E agora eu vou replicar essa forma. Então, toda vez que eu passar uma nova linha, ele vai pegar o valor anterior, vai botar o percentual e vai botar o valor que eu aportei. Então, agora, depois de 30, 60 dias, eu tenho R$3.005. Agora, vamos fazer esse mesmo cálculo aqui a partir de 12 meses. Depois de 12 meses. Depois de 12 meses, olha só o que eu já tenho. Eu tenho R$13.000, como eu falei para vocês, né? Eu recebo aluguel sempre adiantado, então eu tenho 12.000 mais um mês adiantado. Então eu tenho R$13.000. Só que esses R$13.000 me renderam juros de R$2,50 mensalmente, ok? Só que se esse juros for composto, né? Nesse caso aqui é um juro simples. Se esse juro for composto, eu não aplico o valor dos juros em cima dos R$1.000. Eu aplico o valor dos juros em cima do valor montante que eu tenho agora. Então, por exemplo, no primeiro mês eu tenho 0, mas no segundo mês eu tenho o 0,25 vezes o valor atual. Então, no primeiro mês eu tenho 2,50, mas no segundo mês, olha só, eu já não tenho 2,50, tenho 2,50 mais 2,50 mais 1 centavo sobre os 2,50. Então, o cálculo é exatamente esse. Mês a mês, os juros vai rendendo em cima dos juros, além de render em cima do montante aplicado. Então, conforme os meses vão passando, esse rendimento se torna cada vez maior. Percebam aqui ó, que depois de 12 meses, eu só ganhei R$ 196,80 de juros no total. Mas se eu fizer essa conta depois de 2 anos, olha só o que acontece. O valor de R$24.000, R$25.000 já teve um rendimento de 764. E continuando esse mesmo cálculo por 3 anos, eu teria R$36.000, né? Se fosse calcular 1.000 vezes 36, mais R$1.000 adiantado, teria 37.000. Só que aqui eu tenho 38.714,61. Ou seja, o juro composto está sendo aplicado sobre os juros também e o rendimento está sendo um pouquinho maior. Só que 3 anos ainda não é muito para fazer diferença nesse cálculo. A partir da hora que a gente começa a passar de 4, 5, 6 anos, que seriam 72 meses, olha onde é que a gente chega. Com 72 meses de aplicação, eu teria R$72.000 mais 1.000, 73. Só que agora eu já tenho 79.000.
Então eu já tenho mais quase 7 mil reais além do valor aplicado, né? Então 7 mil reais é juros e ó, boa parte é juro composto, tá? Agora percebam também aqui ó, que no primeiro momento que eu fiz a aplicação, em um mês, tendo 1.000 reais ou 2.000 reais aqui, eu tinha de rendimento dos 1.000, 2,50, de rendimento de 2.000 eu ganhei 5 reais, 5 e 1. Agora, conforme os meses vão passando, o meu aporte vai se tornando cada vez maior e o meu juro vai sendo também maior. Olha só, agora a gente já está com um juro de 196,95, que são aproximadamente 20% do valor que eu ganho de aluguel. Então, além do aluguel que eu recebo mensalmente, eu estou ganhando mais uns 200 reais de rendimento que eu estou reaplicando para fazer com que esse montante se torne cada vez maior. Então agora vamos chegar aqui ó, aos 120 meses, que são os 10 anos de aplicação. Olha o que acontece. Depois de 120 meses, eu apliquei 120 mil reais, mais 1.000 adiantado aqui, então são 121 mil, e eu tenho um montante de 141.090 reais com 77 centavos. Ou seja, com 10 anos de aplicação, há uma taxa de juros super baixa, 0,25, é possível com outras aplicações conseguir uma taxa de juros melhor. Por quê? Primeiramente porque esse valor, o objetivo dele não é ficar utilizando, retirando, fazendo retiradas. O objetivo dele é reaplicar. Então se a gente reaplica esse valor a uma taxa de juros um pouco melhor do que esse 0,25, vamos botar um exemplo aqui, ó, 0,5. Olha só o que acontece. Dos 140 e poucos mil, a gente já vai para 165 mil. Então, quanto melhor a nossa taxa de juros de manutenção, quanto melhor a gente conseguir essa taxa, maior é o nosso rendimento ao longo dos anos. Então, imaginem isso depois de 20, 30 anos. Pode se tornar, inclusive, uma aposentadoria. Tá? Então, por que eu gostaria de mostrar para vocês esse conceito de cálculo de juro composto no Excel? Porque no Excel a gente consegue fazer o cálculo, avaliar mês a mês e ver como é que ficam os nossos rendimentos ao longo dos anos, né? Porque assim, ó, o objetivo desse investimento não é fazer retirada depois de pouco tempo. O objetivo é deixar por muito tempo. Então, conforme a gente faz isso, a gente consegue começar a ter um investimento se tornando um aporte de outros investimentos, né? Então, dando tempo ao tempo, utilizando essas técnicas de juro composto, a gente consegue ver que é possível fazer a construção de patrimônio e cada vez mais o patrimônio vai se multiplicando. Tem um ditado que diz que para te ganhar 1.000 reais tem um prazo, mas para te passar do 1.000 para os 2.000, normalmente esse prazo é menor. A mesma coisa de 10 mil para 20, de 100 mil para 1 milhão. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente pode fazer com que ele trabalhe para a gente, mais dinheiro esse dinheiro vai fazer. Utilizando técnica de juro composto principalmente. Tá, pessoal? Então, assim, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Né? Eu vou tentar postar mais vídeos como esse aqui, utilizando o Excel e algumas técnicas financeiras para fazer apresentações para vocês. Eu vou deixar essa planilha também disponível nos comentários desse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo bastante sucesso aí para todos, bons estudos, tá? E tchau.